Ministro Flávio Dino suspende o pagamento de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares e pede que a Polícia Federal investigue a liberação do dinheiro. E você vai ver também. Ministro libera 100 milhões de reais para a reconstrução de ponte entre o Maranhão e Tocantins. Motorista de carreta que se envolveu em acidente com ônibus em Minas Gerais se entrega à polícia. 41 pessoas morreram. Enel muda a voltagem de condomínio de 110 para 220 volts sem avisar ninguém. E moradores acabam perdendo eletrodomésticos. E ainda, tenista João Fonseca sobe no ranking mundial e supera a Guga no início de carreira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E nesta segunda-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, determinou a suspensão de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares e ainda pediu a instauração de um inquérito pela Polícia Federal para investigar uma manobra realizada pelo Congresso para o pagamento desses valores. A decisão é um novo embate da disputa dessas verbas, que tem causado um atrito entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Dino atendeu uma representação do partido PSOL, que apresentou irregularidades na destinação de mais de 4 bilhões de reais para 5.449 emendas, que foram cedidas sem aprovação prévia e sem registro formal das comissões. O ministro deu 5 dias para a Câmara dar transparência à verba. As emendas parlamentares são uma ferramenta dentro do orçamento, que é indicada por deputados e senadores. Esse dinheiro é enviado pelos parlamentares à sua base eleitoral. A distribuição dessa verba é de competência do governo federal, ou seja, o executivo que repassa o dinheiro para os parlamentares. O Congresso diz que está cumprindo a lei e que o governo federal, por meio da Casa Civil, não viu irregularidades e autorizou o repasse. Mas a liberação só poderá ser feita se as indicações seguirem os critérios de transparência definidos pelo STF. E o ministro do Transporte, Renan Filho, informou que vai liberar mais de 100 milhões de reais para a reconstrução da ponte que desabou entre o Maranhão e Tocantins. E segundo as autoridades, o estado da ponte já era crítico desde 2019. Após a confirmação de 3 mortes e pelo menos 15 pessoas desaparecidas no desabamento de um trecho da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga os municípios de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, em Tocantins, o ministro do Transporte, Renan Filho, compareceu ao local para vistoriar a situação. Durante uma coletiva, o ministro informou que vai disponibilizar mais de 100 milhões de reais para a reconstrução imediata da ponte. O trajeto, que é considerado de grande importância nas conexões com outras vias nacionais, também servia como uma rota estratégica para a movimentação contínua da produção local. Por isso, o ministro vê com urgência a iniciação da reconstrução do trecho e disse que a obra será entregue ainda em 2025. Construída na década de 60, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira tinha mais de 500 metros de extensão e, de acordo com moradores da região, a estrutura da ponte chamava atenção pela má condição e aparência. Segundo o ministro Renan Filho, foi aberta uma sindicância para avaliar as causas da tragédia. Porém, as inspeções realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte mostraram que a estrutura estava na categoria amarela, com nota 2, sendo 1 o estado mais crítico. Agora, os mergulhadores aguardam a liberação para voltarem a procurar os desaparecidos, já que as buscas haviam sido paralisadas devido ao ácido sulfúrico que se espalhou na água após a queda de um caminhão no momento do acidente. E o motorista que dirigia a carreta que se envolveu no acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, se entregou à polícia hoje à tarde. Ele estava sendo procurado, era considerado foragido, inclusive. E, ao todo, 41 pessoas morreram na colisão, que ainda envolveu um carro e um ônibus. Vamos ver agora os detalhes dessa história com o repórter Cleiton Rodrigues.
Olha, o acidente aconteceu no quilômetro 285 da BR-116 em Teófilo Otoni, Minas Gerais. De acordo com informações, o acidente envolveu um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio. Segundo informações, a maioria das vítimas estavam no ônibus. Ao todo, 41 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. O veículo, no caso o ônibus, ele havia saído de São Paulo e tinha como destino final a cidade de Elísio Medrado, aqui na Bahia. Apesar de ser a cidade como destino final, nenhum passageiro desembarcaria lá. Eles ficariam em outras 5 cidades baianas. 26 passageiros desembarcariam em Vitória da Conquista, outros 10 em Jequié. Além disso, 6 desembarcariam em Iramaia, 3 em Maracás, 2 em Itaeté e 2 em Poções. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 285 da BR-116, uma pedra que era transportada pela carreta se desprendeu, atingindo o ônibus. Com isso, o veículo explodiu. O carro de passeio que vinha atrás da carreta acabou se envolvendo também no acidente. O ônibus transportava a maioria das vítimas. O motorista que causou o acidente, de acordo com informações, aquele que era o responsável pela carreta, ele estava com a carteira de motorista apreendida há 2 anos e era considerado foragido da justiça. A tragédia é considerada a maior em rodovias federais em 16 anos. A rodovia em que o acidente aconteceu, a BR-116, é considerada a mais letal do país. De acordo com informações, em 2023 foram 740 mortes registradas e este ano, até o presente momento, já foram 763 óbitos. Infelizmente, essa fatalidade, 41 pessoas mortas e diversas famílias aí enlutadas neste momento. E um avião caiu ontem na cidade de Gramado, região serrana do Rio Grande do Sul. E a bordo da aeronave estavam 10 pessoas de uma mesma família. Infelizmente, ninguém sobreviveu. O voo partiu do Aeroclube da cidade de Canela, na Serra Gaúcha, com destino a Jundiaí, em São Paulo. Entretanto, poucos minutos após a decolagem, o avião modelo Piper Cheyenne caiu na região central de Gramado, cidade famosa por suas festas de Natal e vizinha de onde a aeronave partiu. Antes da queda, o avião colidiu na chaminé de um prédio de 4 andares. Na sequência, destruiu o 2º andar de uma casa e, por fim, por volta das 9h15 da manhã, caiu em cima de uma loja de móveis. Os destroços atingiram uma pousada ao lado. 17 pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital. 2 mulheres seguem hospitalizadas em Porto Alegre. De acordo com os médicos, o estado de saúde delas é grave. Uma das pacientes está com 43% do corpo queimado, com queimaduras de até 3º grau. A bordo da aeronave estava o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, que era quem pilotava o avião. Ele era apontado como uma referência no país em gestão de crise e reconstrução de empresas. Junto com ele estavam 9 familiares: a esposa, 3 filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e 2 sobrinhos. Nenhum sobreviveu. A perícia está analisando o que restou do avião para apontar o que teria motivado o acidente. Para falar mais desse assunto tão triste, né? Nós vamos conversar agora com o especialista. O nosso convidado é o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico. Boa noite, Calazans, seja muito bem-vindo. É um grande prazer tê-lo novamente no nosso jornal, mas infelizmente para falar de um assunto tão triste. Olá, Kleber, demais componentes da HIT, para mim é um grande prazer. Estamos aí consternados com a situação. Infelizmente, mais uma triste realidade do nosso Brasil. Verdade, Calazans. E a gente, não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, você sempre participa, falou também de outros casos, outras tragédias. E uma coisa que é muito certa é que isso eu aprendi com você te entrevistando, é que em um acidente aéreo nunca há um motivo determinante, mas um conjunto de fatores, e isso você sempre repete. Mas nesse caso específico, alguma coisa te chama a atenção que pode ter sido determinante para a queda dessa aeronave? Bem, estamos aí um pouquinho mais de 24 horas após o acidente. Fica muito difícil de estabelecer algumas
a causa. Mas uma coisa me chama a atenção, e eu tenho para mim que, se não foi a causa, a investigação vai apurar isto, será sim um fator contribuinte muito interessante, que são as condições meteorológicas adversas. É notório que o avião decolou numa formação, talvez um nevoeiro, em que a visibilidade e o teto, que é a altura das nuvens, estavam bem restritas. É um aeroporto não controlado, cabe ao piloto fazer uma avaliação das condições meteorológicas. É claro que essa avaliação não fica a seu bel prazer. Existem parâmetros regulamentares. Então, ele avalia se a altura das nuvens, a quantidade das nuvens, a visibilidade eram pertinentes ou não para um voo visual. Se não forem pertinentes, ele não pode realizar o voo. Tudo indica que ele decolou com as condições meteorológicas adversas. Este aeroporto não opera segundo uma navegação por instrumentos, não tinha um procedimento por instrumentos, o que impediria ainda mais a decolagem. Então, esse, para mim, as condições meteorológicas é sim um fator contribuinte marcante que vai ter relevância nesse caso, ainda que não seja a causa. Mas é um alerta importante que você acaba de fazer como especialista no assunto. E o fato desse modelo não ter uma caixa preta dificulta muito a investigação? Com a caixa preta, a investigação ela é mais rápida, mais assertiva, mas o fato de não ter a caixa preta não impede a investigação. O método vai ser diferente. Então, os investigadores vão avaliar as peças, motores, e vão montar um quebra-cabeça com condições de apurar aí os fatores que contribuíram com o acidente. Com a caixa preta, seria bem melhor. Mas nesse caso, traz à tona aí a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa, principalmente em relação a aeronaves de pequeno porte? Kleber, no Brasil, a maior parte dos aeroportos que atendem a aeronave da aviação geral, quando eu falo aviação geral, eu estou excluindo a aviação comercial. A maior parte dos aeroportos é que nós chamamos de aeródromo, não é nem aeroporto. Normalmente, uma pista sem infraestrutura, sem órgãos de controle, ali não teve uma torre e também não tem controlador de tráfego aéreo. Então, nesse caso, a responsabilidade para operar pousos e decolagens fica a critério, a responsabilidade do piloto. Faz uma pergunta. Calazans, a falta de fiscalização. Tá, poderíamos até falar que poderia ter mais fiscalização, mas uma coisa eu preciso deixar bem claro. A segurança de voo, ela não pode ficar atrelada à fiscalização. Eu, como piloto, vou voar da forma mais segura possível para evitar acidentes, independente se eu serei fiscalizado ou não. A fiscalização é uma pergunta que sempre vem nestas situações, mas eu preciso entender que precisa-se mudar a cultura aeronáutica, independente de fiscalização. Eu lancei no meu canal do YouTube um vídeo há 20 dias, chamado Acidentes Aéreos de Verão. Eu falei que nesse período do ano, no Brasil, nas regiões sul e sudeste, nós teríamos um aumento de acidentes. Por quê? Nós temos um grande número de voos atendendo aí as festas, Natal, Ano Novo, até o Carnaval, e é um momento, um período onde nós temos chuvas, restrição de visibilidade, e aí nós temos uma cultura aeronáutica por alguns pilotos, não são todos, é claro, e que desobedecem às regras. Piloto que voa em condições climáticas adversas, pilotos que voam com aeronave em deficiência de manutenção, pilotos que voam com carga horária excessiva, jornada excessiva, pressão de piloto, de proprietário, de patrão. É isto que está em questão. Não é o avião em si e nem as condições meteorológicas, mas a conduta aeronáutica. O piloto que voa nessa condição, ele não é vítima, ele passa a ser autor. Então,
podemos aproveitar esse acidente, não sabemos quais são as causas e também não estou imputando culpa ao piloto. Mas nós precisamos aproveitar esse momento e conscientizar a comunidade aeronáutica e mudar essa cultura da vitimização. Piloto que age de forma irregular é autor. Muito obrigado pela sua participação. Nós acabamos de conversar com o Daniel Calazans, ele que é perito aeronáutico. Muito obrigado mais uma vez, Calazans. Um abraço, Kleber. Tudo de bom, sempre à disposição. Grande abraço. E veja a seguir, Enel muda a voltagem de condomínio e moradores acabam perdendo eletrodomésticos. E você vai ver também. Tenista João Fonseca sobe no ranking mundial e supera a Guga no início de carreira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 54 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, os moradores de um prédio na zona oeste de São Paulo sofreram um grande prejuízo após a chuva do fim de semana. Isso porque a Enel foi até o local e, olha só, mudou a voltagem de 110 volts para 220 e não informou ninguém. Muitas pessoas acabaram perdendo aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. As fortes chuvas atingiram a capital de São Paulo no fim de semana. A força da ventania chegou a 80 km por hora durante o temporal, o que afetou a distribuição de energia elétrica em toda a região metropolitana. Alguns locais, inclusive, enfrentaram quedas de energia. Mais de 200 mil imóveis ficaram sem luz. Um desses pontos foi na zona oeste de São Paulo, onde a Enel foi acionada para religar a rede das ruas de um condomínio no bairro da Pompeia. Após o rompimento dos cabos de alta tensão, 2 caminhões foram enviados para resolver a situação. O problema foi que os técnicos transformaram a voltagem de 110 para 220 volts. Quando a luz voltou, os moradores das residências ligaram seus eletrodomésticos nas tomadas e, devido à alta tensão, houve um curto-circuito. Mais de 80 moradores relataram a perda de diversos aparelhos. A Enel informou em nota que regularizou a voltagem e irá ressarcir os moradores afetados. Agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo. E, Caio, vamos começar falando do Santos. Isso porque o Peixe está de técnico novo, não é mesmo? Pois é, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Quem vai assumir o Santos na próxima temporada é o Pedro Caixinha. O português foi anunciado nesta segunda-feira. Vamos ver. A novela na Vila Belmiro acabou. Depois da demissão do contestado Fábio Carille, o Santos anunciou o português Pedro Caixinha como novo treinador. Ele estava sem clube desde outubro, quando foi demitido após 2 temporadas no Red Bull Bragantino. Por lá, ele acumulou 124 partidas, com 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas, um aproveitamento de 50,53%. Com o português, o clube fez em 2023 a sua melhor campanha na história dos pontos corridos. Contudo, a temporada de 2024 do Massa Bruta deixou a desejar. Após 7 jogos sem vencer e o clube ficar na beira da zona do rebaixamento, o treinador não suportou e foi mandado embora. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o CEO do Santos, Pedro Martins, e o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, anunciaram o treinador com elogios e destacando a confiança em seu trabalho, prometendo um projeto de futebol sólido e longevo. E, Caio, vamos mudar de esporte agora para falar um pouco de tênis. É isso porque um brasileiro está sendo destaque mundial, não é mesmo? Exatamente, Kleber. João Fonseca é o cara da vez. O carioca de 18 anos chamou a atenção do mundo inteiro depois de vencer o Next Gen, que é um campeonato com os futuros craques da quadra. O brasileiro venceu todas as 5 partidas que disputou e, de quebra, entrou no top 200 do ranking da ATP. No seu primeiro ano como profissional, o João Fonseca quebrou até mesmo o recorde de outro gigante do tênis, o Gustavo Kuerten. O Guga precisou de mais de 2 anos para chegar no top 200 e o João levou somente 10 meses para isso. Ou seja, Kleber, a gente está vendo um futuro provável campeão brasileiro do tênis, viu? Tomara mesmo, viu? Muito obrigado aí pelas informações e até amanhã com mais notícias do esporte, Caio. Até mais, Kleber. Um grande abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.